Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos na sua presença em oração nesse momento e te agradecemos, meu Pai, por esse dia, por essa oportunidade, pelo privilégio, meu Pai, de estarmos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor, para buscar a tua direção, para ouvir a tua voz. E como sempre eu peço, ajuda-nos, meu Deus, a estarmos aqui abertos, sensíveis à tua voz, submissos, meu Deus, à sua palavra, porque ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e através dela que nós trilhamos o caminho da vitória, do progresso, do crescimento. Do contrário, meu Deus, temos potencial para travar a nossa própria vida. Não queremos ser levados e conduzidos, meu Deus, por opiniões, vontades, desejos. Não queremos, meu Pai, sermos guiados pelas circunstâncias, mas pela fé. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé, e pela fé na sua palavra. É com base na sua palavra que devemos nos mover, agir, tomar decisões. É crendo, meu Deus, no que está escrito. É seguindo as tuas orientações, instruções, que nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, Senhor, nos ajuda. Confiar plenamente, confiar totalmente, inteiramente no Senhor. Nos guarda, Senhor, de tentar fazer aquilo que não nos cabe fazer. Não cabe a nós entendermos tudo, mas confiar que tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Que cada um creia nisso, meu Deus. Creia quando a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Então, o nosso foco, a nossa preocupação deve ser essa, em amá-lo, em obedecê-lo, em confiar no Senhor, independentemente das circunstâncias, em tomar como base o que o Senhor diz, e não o que as nossas emoções, os nossos pensamentos ou as opiniões estão sugerindo. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Se em algum momento nós falhamos, nós o entristecemos. Se em algum momento, meu Pai, nós titubeamos na fé, nos perdoa. Sabemos, conforme disse Tiago, que o inconstante, o instável não recebe nada do Senhor. Que aquele que duvida é como a onda do mar que vai e vem, nunca chega a lugar nenhum. Então eu repreendo em nome de Jesus toda instabilidade na fé, todo medo, toda insegurança, todas as crenças limitantes que bloqueiam, que travam, que impedem, meu Deus, essa pessoa de ser levada para mais, para coisas maiores. Meu Deus, toda crença limitante, meu Pai, que tem limitado o teu poder, a manifestação do seu poder e da sua glória sobre a vida dela, que caia por terra hoje em nome de Jesus, meu Deus. Se ainda, meu Deus, resiste na mente dela alguma crença, meu Pai, que tem limitado a ação do Senhor, a glória do Senhor na vida dela, que a tua palavra, que é como um fogo, meu Pai, como o martelo que esmiuça a mais dura rocha, meu Deus, que a tua palavra possa demolir fortalezas, meu Deus, que a tua palavra possa destruir, meu Pai, com o sistema de crenças limitantes que talvez ainda resiste na mente dessa pessoa como uma fortaleza. Faz uma grande obra aqui, Senhor. Assuma a direção desse culto, conduza, fala aos corações, meu Pai. É o Senhor quem sabe, quem conhece a necessidade de cada um, meu Deus. Então direciona, que eu seja apenas um servo, um instrumento do Senhor nas tuas mãos, meu Pai, mas que o Senhor
conduza, que o Senhor dirija, que o Senhor, meu Deus, nos abençoe poderosamente nessa noite, que ninguém saia da mesma forma que entrou, meu Deus, ao contrário, que saia daqui, Senhor, um povo convicto, um povo seguro, um povo, meu Deus, que sabe quem o Senhor é, que conhece o Senhor de forma revelada, porque quem o conhece, meu Deus, profundamente, intimamente, logo sabe quem é, logo tem identidade, e quem tem identidade, meu Deus, não é enganado, não é influenciado, não é ludibriado, pode até ouvir vozes negativas e contrárias, mas não se vende, não se move com base nelas, porque sabe quem é e sabe em quem tem crido. Que assim seja o teu povo, meu Deus, um povo forte, um povo convicto, um povo que tem identidade, um povo, meu Deus, que não é enganado, um povo que sabe reconhecer uma mentira, porque conhece a verdade e está firmada nela. Muito obrigado por esse dia, por esse culto, por essa oportunidade, por cada um que está aqui, pelo que vai fazer aqui hoje. Eu te agradeço, Deus. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga: eu bebo do espírito da palavra profética para 2023. Diga: a unção de governo está sobre a minha vida e para a glória de Deus eu já estou governando. Amém? Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir em Gênesis 12, começando no versículo 1. Que diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha só, você será uma bênção, não apenas abençoado. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Bom, nós sabemos que se saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, era muito mais do que sair de um lugar físico, geográfico. Era romper com um padrão, com uma mentalidade, uma maneira de pensar, de viver, de lidar, de reagir na vida. E sabemos que isso foi um processo na vida do Abrão. Ninguém muda do dia para a noite. Sabemos que a salvação, ela é desenvolvida, né? A alma, ela não se converte do dia para a noite. Nossas emoções, hábitos, costumes, vontades, desejos,
eles não mudam quando nos arrependemos, né? As inclinações. Então, nós somos salvos, justificados, quando cremos, mas transformados de glória em glória, sempre para uma glória maior. É um processo que dura a vida toda. E tomando como base Abrão, nós vemos que levou, né, um tempo até considerável para ele chegar no ponto, na condição espiritual, de fé, de dependência que Deus queria, que Deus esperava, para então cumprir com a promessa. Para ouvir o que ele ouviu quando colocou Isaac no altar. Agora eu sei que você me teme. Você vai encontrar essa expressão em nenhum outro momento em que ele deu passos de fé. Demonstrou a sua fé, obedecendo a Deus, se submetendo à direção dada por Deus naquele momento. Mas, quando ele colocou Isaac no altar, revelando assim, né, total e inteira confiança, dependência, porque nós temos que lembrar o que o Espírito registrou lá em Hebreus. A fé desse homem ultrapassou, a confiança desse homem ultrapassou qualquer barreira. Ele considerou que Deus era poderoso para trazer Isaac dentre os mortos, mas que a promessa não iria falhar. Algo que nunca tinha acontecido. Algo que ele não tinha visto acontecer, ou ouvido falar que tinha acontecido. Ele considerou que Deus era capaz de fazer, mas não falharia, não deixaria de cumprir com a promessa. Então, foi um processo, levou tempo para ele chegar nesse nível de fé. O testemunho dado por Deus, né, pelo Espírito, a respeito da fé de Abraão em Romanos, parece, né, contraditório, porque se nós lermos a sua história, a sua biografia em Gênesis, vemos que ele tinha um problema de fé. Ele temeu várias vezes, ele mentiu, ele foi covarde, né? Ele aceitou a proposta da Sara, tentou fazer acontecer do seu jeito, da sua forma. Então, o Espírito Santo registra em Romanos a pessoa que ele se tornou. A pessoa que ele se tornou. Ele se tornou o pai da fé. Mas até chegar naquele nível de dependência total, de confiança absoluta, houve um processo. E quanto antes nós entendermos o que Deus está trabalhando em nós, Deus trabalha em nós, eu falei isso em outra ocasião, Deus trabalha em nós dependência. Ele nos quer totalmente, inteiramente dependentes dEle. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós vemos, né, o quanto Deus treinou essa dependência no povo de Israel, naquele povo que saiu do Egito. O propósito de todo dia sair para recolher o maná, de não armazenar para o dia seguinte, porque iria estragar como estragou das vezes que recolheram a mais. Era para ensinar aquele povo que a dependência devia ser diária, contínua, para a vida toda. E o Senhor ainda alerta eles que quando eles estivessem já na terra, vivendo a realidade dos sonhos, né, construindo boas casas,
multiplicando os seus bens, seu ouro, sua prata, seu rebanho, eles não deveriam dizer que a força do braço deles, que foi pela força do braço deles que eles conquistaram aquela vida, aquela condição, aquela realidade. Está lá em Deuteronômio 8. Não diga que foi a força do seu braço. Não se esqueça que foi o Senhor que os tirou, que os trouxe até aqui, que os colocou na terra, que expulsou de diante de vocês os habitantes dessa terra. Então Deus quer que o seu povo dependa dele. No momento, né, da luta, do processo, até chegar no porto desejado, no nível que sonha, e mantém essa dependência depois de estiver lá. Porque quantas vezes vemos na palavra o povo fracassando, o povo de Deus fracassando no melhor tempo, no melhor momento da vida. Quantos que não fracassam enquanto estão na luta, na espera, no tempo, né, do plantio, da perseverança, da paciência, mas fracassam depois da promoção. Se perdem depois de já estarem vivendo a honra, a glória, a promoção. Por quê? Porque não aprendeu com os ensinamentos. O que aprendeu, o que recebeu de Deus não foi, né, assentado, não foi estabelecido como uma verdade dentro de si. Então, nós precisamos aprender as lições que Deus nos ensina através das situações que nós enfrentamos, das dificuldades que nós passamos. Quantas vezes você se viu sem saída, sem ter o que fazer, e quando recorreu a Deus, quando se jogou aos pés do Senhor e buscou a sua ajuda, foi socorrido. Eu tenho certeza que cada um aqui tem suas experiências. As experiências de não ter o que fazer e fazer a coisa certa. Olhar para Deus, como Josafá. Quando ele olhou para o Senhor, quando ele fixou os seus olhos no Senhor, Deus pôde, né, lutar por ele. Assumir ali a responsabilidade daquela batalha, dizendo, essa peleja não é sua, é minha, eu vou pelejar por você. Mas enquanto nos colocamos à frente de Deus, não damos condições para Deus agir. Enquanto passamos na frente de Deus, Deus não vai nos impedir, Deus nos deu livre-arbítrio, né? Ele não vai impedir que você haja de forma natural, incrédula, na carne, e nós sabemos que o resultado obtido, fruto, né, obtido de ações, de decisões na carne, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não vai resolver algo, lidar com algo que eu busquei com as minhas próprias mãos. O Senhor me envia a palavra, o Senhor me dá direção para não tomar determinadas decisões, para não começar algo na carne, porque se eu começo algo na carne, Ele não vai financiar, Ele não vai me acompanhar. Então, quantas pessoas que hoje estão enfrentando problemas, porque não ouviram a Deus, porque se precipitaram, porque tentaram resolver na força do seu braço, e agora vão ter que ter a paciência, a resiliência que não tiveram no início. Vão ter que pagar o preço que não pagaram no início. Então Deus quer que o seu povo dependa dele. Quando ele fez as promessas e deixou claro qual era a condição para o cumprimento das promessas. Era sair
da terra, do meio dos parentes da casa do pai. E vemos que ele saiu da terra, ele saiu da casa do pai, ele saiu do meio dos parentes, mas o rompimento não foi radical. Ele levou com ele o Ló, o seu sobrinho Ló, que no hebraico significa véu. E Ló representa alguma coisa do passado, resquícios do mundo, da velha fé, do velho padrão, que ainda foi mantido. E enquanto nós mantivermos coisas do passado, do padrão antigo, hábitos, uma forma de pensar, uma forma de agir, um método de resolver as coisas, da mesma forma, do mesmo jeitinho que vemos a vida do Abraão travada, ele impedido de ver o que Deus tinha com ele, porque Deus tinha mais, Deus queria mostrar mais, Deus queria revelar mais, mas a Bíblia diz que somente depois, aqui no 13, no Gênesis 13, 14, depois, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Então esse detalhe, esse depois precisa ser grifado, circulado e não esquecido mais. Isso precisa nos fazer parar, refletir, porque talvez, como nós ouvimos no domingo, as bênçãos estão aí para serem derramadas. Deus está com as mãos cheias para derramar. Deus quer que cresçamos. Deus quer nos levar para um outro nível de realizações. Deus tem falado de um tempo de colheita, um tempo de crescimento abundante. Deus quer fazer mais, nos levar para mais, revelar mais. Você vê que uma palavra vem complementando a outra. Deus quer que cresçamos. Deus quer que vivamos coisas realmente extraordinárias, como aquela pesca maravilhosa, que foi algo inédito, nunca antes vivido por aqueles pescadores. Aqueles homens, que eram experientes no ramo, viviam da pesca, mas nunca tinham vivido algo semelhante. Então eu creio nisso, eu creio que Deus tem coisas novas, coisas incríveis, coisas que vão surpreender. Mas antes de Deus nos mostrar, nos revelar e nos levar para essas coisas, tem coisas que já deveriam ter ficado para trás e talvez ainda estão sendo mantidas. Uma forma de agir, de lidar com as coisas, de lidar com os problemas, de reagir na vida. Eu preciso parar e analisar o que representa na minha vida o Ló. Que eu vejo aqui como um plano B. Por toda a história do Abraão, se você vai lá para o capítulo 15, quando ele está desiludido, em relação à promessa, achando que o tempo já tinha passado, que não ia mais acontecer, e solta, dizendo exatamente isso, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Nesse momento saiu o que estava dentro dele. Saiu o plano B que ele tinha dentro dele. Enquanto houver um plano B, o plano A, o plano perfeito, não vai ser realizado. Quando ele ouviu que Deus faria dele um grande povo, tornaria famoso o seu nome, ele seria uma bênção,
né? Seria uma bênção, e abençoaria os que o abençoassem, amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. Você vê que ele teve fé para algumas coisas, teve fé para sair, teve fé para alguns rompimentos, mas nitidamente e por muito tempo, ele não foi inteiro. Inclusive, depois daquela precipitação com Sara, depois de 14 anos de silêncio, quando Deus volta a falar com ele, volta dizendo, anda na minha presença e seja o quê? Íntegro. Quer dizer, eu quero você inteiro. Eu quero você inteiro. Então, observe que por muito tempo, o Abraão, ele tinha reservas. Ele creu, mas não creu totalmente. Sabe aquela coisa de racionalizar, tentar imaginar, entender como algo vai acontecer? Eu creio que naquele momento ele saiu, mas pensou, como isso vai ser possível? Como isso vai acontecer? De uma forma sutil, sem dar tanto na cara, mas quem zomba de Deus, quem engana Deus, quem pode dobrar Deus? Ele levou Ló como uma garantia, talvez. Né? Se tudo falhar, eu tenho alguém que vai herdar. E depois que houve essa separação, que Ló se separou, Deus mostrou coisas que ele não tinha mostrado ainda. Porque a cada rompimento, Deus vai, né, nos elevando. A cada rompimento de fé, você sobe mais um degrau. Deus te eleva. Mas a obra não vai ser completa enquanto você não estiver inteiro em Deus. Compreende isso? A obra não vai ser completa enquanto a minha fé, a minha dependência não for total do Senhor. Total. Nessa ocasião, no capítulo 15, Deus fala, não tenha medo, grande vai ser a tua recompensa. Eu sou o teu escudo, quer dizer, eu sou a tua proteção, a tua segurança. Abraão, você está com medo, você está perturbado. Você está inquieto internamente. Você está perturbado, com medo, preocupado de não acontecer, de não viver, da promessa não se cumprir. Não tenha medo. Eu sou a sua segurança, quer dizer, eu faço acontecer, não é você que vai fazer acontecer. Livre-se de qualquer plano extra e confia na minha palavra. Dependa exclusivamente de mim. E saiu o que estava dentro. Deus já estava dando como certo que o servo seria o herdeiro dele. E o Senhor disse, não, um filho gerado por você mesmo. Esse é o plano inicial e original. Não foi alterado. É do meu jeito, não do seu jeito. E olha que coisa, né, que ironia, que coisa. Eliezer significa Deus é minha ajuda. Ele tinha com ele, Eliezer, Deus é minha ajuda, mas a confiança dele não estava totalmente em Deus. Né? Quantas vezes podemos estar dizendo Deus é a minha ajuda, declarando Deus é o meu ajudador, mas estarmos dependendo da nossa força, da nossa capacidade, tentando fazer acontecer ao nosso modo. Eliezer, Deus é minha ajuda. Mas a confiança dele não estava em Deus totalmente.
Então, às vezes a boca pode estar dizendo uma coisa, e lá dentro o Senhor está enxergando outra. A boca pode estar confessando uma fé que o Senhor não está detectando lá dentro. E Ele vai esperar, por isso que é sábio você fazer a oração do pai que sofria lá com o filho endemoniado, que ora era lançado na água, no fogo. E disse: Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Me ajuda a vencer. Ele reconheceu que faltava-lhe fé, faltava-lhe convicção. E pediu ajuda. Então, Senhor, me ajuda a vencer essa incredulidade. Porque Tiago disse: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Observe que quando Ló se separou, ele logo encontrou alguém para substituir. Agora, se Deus não fizer, você vê que esse era o dilema do Abraão, né? Depois que Ló separou, aí veio a ideia da Sarai: pega minha serva, né? Possua ela, vamos formar família por meio dela. Então, inicialmente, deixa eu levar o Ló como uma garantia, se não der certo, do jeito que Deus falou, né, eu tenho Ló. Deus permitiu uma contenda, houve essa separação. Ali ele viu o que ele não tinha visto, Deus mostrou, né, o que ele ainda não podia mostrar, o que não havia sido revelado. Quer dizer, ele foi levado para mais, mas ainda aquele padrão, aquela cegueira, aquela tendência de racionalizar, sabe, como isso vai acontecer, definitivamente, não é o nosso papel. Nós temos que nos agarrar a passagens, como aquela passagem que o Senhor disse: vocês não vão ver vento nem chuva, todavia eu vou encher esses vales, essas covas de água. Faça a sua parte, cava as suas cisternas. Haja a sua fé, creia na minha palavra, declare: vocês não verão chuva nem vento. Quer dizer, não vai ser de forma natural, mas sobrenatural, que essas covas vão se encher. Que eu vou providenciar água, e água é bênção. Então Deus nos quer inteiros, não com aquela carta na manga, com aquele plano B. Eu creio, mas deixa eu levar Ló por garantia. Agora o Ló sai de cena. O Ló sai de cena, parece que nada está acontecendo, né? Ele já providencia um substituto, Eliezer, já começa, né, a cogitar a possibilidade do servo ser o herdeiro. Já não tem o Ló, então, quem sabe o Eliezer? Não vai ser um filho gerado por você mesmo, não vai ser o Eliezer. Aí ele vem e aceita a proposta da Sara. Também não foi Ismael, ele teve que despedir o Ismael. Sabe quando Deus vai tirando da pessoa tudo aquilo que está dividindo a confiança dela com Deus? A confiança dela está se dividindo entre Deus e algo. E dessa forma, eu impeço a ação de Deus na minha vida. Dessa forma, Deus quer fazer, Deus quer abençoar, mas não pode. Então tem que sair. E esse sair é romper, é deixar para trás. Ele não deveria ter levado Ló, ele não deveria ter buscado um substituto para Ló. Ele não deveria ter aceitado a ideia da Sara, e todas essas inseguranças foi esticando o tempo da espera. Essa resistência em depender totalmente, somente do Senhor, esticou o tempo da espera, adiou
os propósitos, os projetos que Deus tinha com ele. Agora, pensa aí. Talvez você já saiu do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, já saiu de um lugar, de um meio, mas ainda tem algum resquício, alguma coisa, alguma cegueira, alguma crença que está limitando a ação de Deus na sua vida. E Deus quer que uma mudança aconteça radical no seu sistema de crença. Deus não pode revelar mais para algumas pessoas porque ainda carregam coisas do passado. Lós que as impedem de enxergar a bondade de Deus. Que está sendo um véu, uma cegueira. São coisas que tinham ficado lá em Harã, lá no passado, e ainda estão, trazendo transtorno, desgaste, estresse. Quantos que ainda carregam crenças, resquícios do mundo, reagem do mesmo jeito, mantêm o velho estilo de vida, o mesmo método operante, diante de situações. Quantos que já ouviram por força ou por violência, mas sempre incorrem no mesmo erro de falar, de cobrar, de querer impor, de exigir. Quantos que estão um tempão dentro da igreja e sabe que se tem algo que vai tocar o coração de alguém, é o Espírito Santo e o testemunho da pessoa. Mas por mais que ela já ouviu e sabe que o que ela tem que fazer é orar e ser um exemplo, ela quer fazer mais. Ela acha que o método de Deus não é suficiente, não é o bastante. Ela tem que fazer algo a mais. Deixa eu ter um Ló comigo, um Eliezer comigo, uma carta na manga, porque só o que Deus disse que funciona, pode não funcionar. Quantas pessoas que estão atrasando a sua própria vida, as bênçãos estão aguardadas, porque ainda estão divididas. Se nós voltarmos, eu quero voltar aqui em Lucas, a palavra que nós lemos no encerramento, em Lucas 5, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. O que eu quero destacar é o versículo 5, que sempre tende a ser o versículo-chave, Esforçamo-nos a noite inteira. Quer dizer, não vai ser pelo seu esforço, pela força do seu braço, não vai ser confiando na sua capacidade, no seu conhecimento, no seu talento, não vai ser confiando em si mesmo, mas depositando uma fé absoluta na palavra, na direção que o Senhor tem te dado, na orientação precisa, clara, que Ele já te deu, que você vai viver esse resultado inédito, extraordinário.
O Pedro deixa claro que ele tinha muitos argumentos, muitas razões. Dentro dele, ele tinha um pensamento diferente. Ele tinha outra ideia, outra visão da situação. Qual que era a visão? Qual que era a perspectiva deles? O que já estava estabelecido dentro deles? Que aquele dia ficaria marcado como o pior dia da vida deles. Que eles iriam voltar para casa de mãos vazias. Estavam com barcos e redes vazias. Mas é isso que o Senhor vem e faz, muda a nossa perspectiva. O Senhor não queria que eles voltassem para casa com aquela frustração, com aquela desilusão, porque Deus quer, como nós ouvimos no domingo, Deus quer que a gente cresça, que a gente floresça, que a gente frutifique. Deus quer que o seu povo tenha resultado, tenha barcos cheios, tão cheios, a ponto de encher outros. Ou seja, você tem mais que o suficiente, você tem para você tem para outros. A promessa da qual nós somos herdeiros é essa. Deus não disse para Abraão que faria dele um grande povo apenas, que abençoaria quem o abençoasse, amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Deus disse, você será uma bênção. Eu não só vou fazer de você grande e famoso, eu vou fazer de você uma bênção. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. E se nós somos da fé, somos de Cristo, somos herdeiros dessa promessa. É para nós. Deus quer que nós sejamos uma bênção, que os nossos barcos estejam tão cheios, nossas redes estejam tão cheias, que possamos, encher outros barcos, abençoar outras pessoas. Mas observe que só foi possível porque Pedro se esvaziou de si mesmo. Pedro disse, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, isto vou lançar as redes. Em outras palavras, ele estava dizendo, não parece ter sentido, lógica, e é por isso que muita gente perde grandes portais, porque não tem lógica isso, não tem sentido isso. Não tem sentido, não tem porquê, não parece racional, Eu vou tirar da minha boca, da boca do meu filho e dar para um homem que eu não conheço, porque ele disse que não vai faltar. Se você entra nesse campo do raciocínio humano, lógico, você limita a ação de Deus. Se você busca entender como, você não age, você não dá seus passos de fé, você não se submete. Então, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, crenças, uma forma de pensar. Pedro estava dizendo, Senhor, eu tenho uma visão de toda essa situação, mas eu prefiro a sua. Eu penso assim, eu já estava certo de que faria isso, agiria assim, mas o Senhor veio com uma outra perspectiva, uma outra visão, eu fico com a sua. Quantos que são capazes de fazer isso? Quantos que realmente têm feito isso? Na prática, de verdade, se esvaziado e abraçado como sua visão, a visão de Deus, seus pensamentos, os pensamentos de Deus. O Abraão, por muito tempo, andando com Deus, vemos que tinha uma carta na manga, tinha um plano B. Primeiro foi o Ló foi embora. Você vê que foi ali uma
um posicionamento de fé. Quando ele chega e diz para Ló, vamos evitar contenda, não tem que ter contenda entre os meus pastores e os seus, escolhe um lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quer dizer, você vê que a boca estava revelando uma fé, né? Eu sei que para onde eu for, Deus será comigo. Então, ele cria em Deus, mas tinha ainda uma segurança, uma carta na manga, um plano B. Então, meditando nessa palavra, isso soou para mim. Essa palavra soou enquanto alguns tiverem um plano B, uma carta na manga. Enquanto a boca confessar uma coisa, mas lá dentro, no coração, existir outra. E muitas vezes, na hora de agir, né? Porque no momento da pressão, você revela. Você revela o que está dentro de você. No momento de pressão, de aflição, a coisa acaba saindo. Então, o Abraão que, né, vinha dando passos de fé, né, separou-se do Ló, né, depois foi lá socorrer o Ló que tinha sido capturado. Aí ele fala para o rei de Sodoma que quis, né, oferecer a ele os bens, os despojos da guerra. Ele fala assim, ó, no 14:22, Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Quer dizer, ninguém vai levar o crédito da minha vitória, a não ser Deus. Está entendendo? Eu não aceito nada das suas mãos, porque ninguém vai dizer, eu enriqueci Abraão. O crédito, a honra vai ser de Deus. Mas no capítulo seguinte, tendo aquela guerra interna, aquele conflito interno, parecendo que não ia acontecer, parecendo que já tinha passado de hora, Deus vem, né, vendo o que estava acontecendo dentro dele, vem e diz, não tenha medo, grande vai ser a sua recompensa, eu sou o teu escudo. Ah, Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos? O meu servo vai ser o meu herdeiro. Ah, Abraão, você despediu o Ló, você se separou do Ló e já arrumou um substituto. Antes, né, se Deus não fizer, eu tenho o Ló para herdar. O Ló foi embora, você já colocou sua confiança, você já arrumou um outro plano. Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio? Deus não quer você dividindo a sua confiança. Lembra das palavras de Elias, até quando vão cochear em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então siga-o, sirva-o, adore-o, dependa dele. Mas se Baal é Deus, então siga Baal. Porque dividido, nessa instabilidade, né, confiando em Deus, mas não totalmente, não plenamente, você adia suas vitórias, você adia o que Deus tem com você. Você atrasa, você trava a sua própria vida. Então essa palavra é Deus dizendo para mim, para você, se esvazie. Não entra nesse campo, né, da racionalidade, de tentar entender. Porque você vai acabar sendo tentado a resolver, a fazer alguma coisa que não lhe cabe fazer. Que não é o que Deus espera de você. Muitas vezes Deus deixa você numa situação que você só tem uma coisa para fazer. Olhar para Deus como fez Josafá. Não sei o que fazer. No entanto, ele fez a coisa certa. Ele olhou para Deus. Então, o que representa o Ló na sua vida?
O que representa esse Ló? Qual é esse método que está impedindo você de ver coisas que Deus quer te mostrar e, consequentemente, viver coisas que Deus quer que você viva? Deus quer que você cresça. As mãos do Senhor estão cheias, Ele quer derramar. Deus tem prometido chuva pesada de bênçãos, mas não antes dele encontrar integridade, um coração inteiro. Não antes de encontrar pessoas totalmente dependentes dele. Ele não quer que amanhã alguém diga que foi o fator, diferencial, decisivo na sua vitória. Eu enriqueci, o fulano enriqueceu, prosperou porque eu, ou você mesmo, como nós já tivemos pessoas que quando chegaram quebradas, destruídas, mas deixaram de plantar essa ideia. Depois de restauradas, conceber esse pensamento. Um dia ia acontecer mesmo, um dia. Tem tanta gente que não serve, não busca a Deus, não dizima, não oferta, não faz isso, não faz aquilo, não depende de Deus, e está bem, está abençoado. Então, assim, um dia acontecer. Colocou a sua confiança em si mesmo. O diabo cegou. Nunca esqueço o exemplo que a bispa deu de um pregador que estava lá pregando, acho que para um estádio lotado. Quando ele viu aquilo, aquela multidão, ele disse: Deus precisa de mim. Ali, a unção, a graça que havia sobre ele, porque Deus concede graça ao humilde. Ao humilde. O Senhor diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ali, o seu ministério começou a decair. Porque ao invés de ele olhar para aquilo e dizer, louvado seja o Senhor, a glória é do Senhor, a Ele seja toda a honra, toda a glória. Quem sou eu, senão apenas um servo, um instrumento? Ele olhou para aquilo e achou que era muita coisa. E a verdade é essa, que Deus, Ele escolhe, Ele pega as coisas loucas, fracas. Os 12 discípulos ninguém escolheria, os 12 homens que Jesus escolheu, ninguém escolheria para começar um grande projeto. Então Ele escolhe as coisas fracas, loucas, para confundir as fortes, as fracas, as sábias, perdão. As fracas, Ele escolhe para confundir as fortes. As loucas para confundir as sábias. Porque quem se gloriar, glorie-se no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Então, talvez tem coisas que ainda não aconteceram, que Deus não pôde revelar, que Deus não pôde confiar. Talvez você almeja, ambiciona níveis para onde Deus ainda não pôde te levar, porque a sua dependência, a sua confiança ainda não está 100% nele. Deus esperou Abraão chegar num nível de dependência, de fé, de convicção, sabe, que ele considerou. Ele não tinha no que se agarrar mais. Se a esperança agora era o Isaac, agora eu tenho Isaac. Ofereça Isaac em sacrifício. Você vê, a confiança dele não podia estar nem no Isaac. Por meio de quem, Deus levantaria o seu povo. Ele era o filho da promessa. Então, nem no filho, nem no Isaac, nem naquele por meio de quem a promessa se cumpriria, a confiança dele podia estar. Tinha que estar em Deus. E quando Deus pediu Isaac, Ele entregou, revelando essa fé que foi registrada em Hebreus. Ele considerou que Deus poderia trazer de volta Isaac dos mortos e figuradamente recebeu dos mortos.
Porque ele não chegou a sacrificá-lo fisicamente, mas no coração o sacrifício aconteceu. Dentro dele, o sacrifício foi consumado. Se Deus não interrompe, se Deus não diz, Abraão, Abraão, não toque no rapaz, ele teria ido até o fim. Então dentro aconteceu, só não aconteceu fora. Mas como o que importa para Deus é o que acontece dentro e não fora. Não é mesmo? Mais importa para Deus o que está acontecendo dentro. Que às vezes é isso aqui que nós vemos por muito tempo. Abraão às vezes revelando uma fé, né? Dizendo para o rei de Sodoma, nem uma sandália, nada, não aceito nada das suas mãos. O que ele fez na sequência? O que ele fez na sequência? Está aqui. Não aceito nada das suas mãos, nem nada que lhe pertence, nem mesmo um cordão, uma correia de sandália. Quer dizer, a glória vai ser dele, minha vitória vai vir das mãos de Deus. Aí no 15 ele está desiludido. Deus fala com ele, o meu servo vai ser meu herdeiro. Opa, então você tem algo aí que está sendo alvo da sua confiança, senão a minha palavra? Então você já arrumou um herdeiro? Já está se dividindo de novo? E olha a ironia, Eliezer de Damasco, Eliezer, Deus é a minha ajuda, Deus é a minha ajuda, mas eu estou dando um jeito de ajudar Deus. Deus é a minha ajuda. Não foi por acaso que Deus disse, eu sou o teu escudo, eu sou a tua segurança. A segurança dele, a confiança dele não estava totalmente em Deus. Então, quando nós verbalizamos uma fé, Deus olha para as nossas atitudes, Deus sonda o nosso coração e vê se bate, se tem coerência. O que nós estamos falando, o que realmente existe aqui dentro. Porque quando a Sara diz, não ri, não, você riu internamente, você não riu fisicamente. Não se ouviu uma gargalhada, Sara, mas você riu dentro de você. E o que importa para mim é o que está dentro de você. Deus não deixou passar. Então, se você percebe que falta essa confiança absoluta, faça como o pai daquele rapaz, ajuda-me, Senhor, a vencer a minha incredulidade. E rompa internamente. Rompa. Se joga em Deus. Dependa dEle. Tira o ló do seu caminho, não coloca outro no lugar. Não arrume o substituto. Deus os quer totalmente, inteiramente dependentes dEle. Quando você se esvazia, como Pedro se esvaziou aqui, estava cheio de argumentos, tinha uma visão, tinha uma ideia, tinha um pensamento, né? Mas você vê que ele crucificou a sua carne. Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, sabe? Não quero falar nada, eu não quero argumentar nada, o senhor está falando, eu vou fazer. Eu tenho aqui meus argumentos, mas eu abro mão deles e eu fico com a sua palavra. Eu tenho uma visão, tenho uma ideia disso, mas vou ficar com a ideia do Senhor. É isso que Deus espera que nós façamos. Que nós nos esvaziemos. E confiemos plenamente. E façamos aquilo que Ele tem nos impulsionado a fazer. E você vai ver seu barco se encher. Você vai viver algo que você nunca viveu, porque Deus tem prometido isso. Nós vamos testemunhar coisas que nós nunca testemunhamos. Mas tem que ir para águas profundas, tem que ir para esse nível de fé, de dependência total. Amém? Fique em pé, por gentileza. Deus quer que cresçamos, e crescimento começa a acontecer quando mudamos a nossa forma de pensar, ouvir e ver as coisas. Crescimento começa a acontecer quando mudamos a nossa forma de pensar, ouvir e ver as coisas. Quando nós mudamos, rompemos na mente através da palavra,
Se nós não rompermos na mente através da palavra, crer no que estamos lendo, ouvindo e muitas vezes falando, porque às vezes a pessoa até fala a verdade, mas acredita numa mentira. Deus não quer mais pessoas falando a verdade e acreditando numa mentira. E isso é tão comum. Às vezes, no atendimento nós vivemos isso, a pessoa fala tudo o que ela deve fazer, mas que ela não está fazendo. Ela sabe tudo o que ela tem que fazer, só que ela não está fazendo. Quantos atendimentos que eu já tive, da pessoa ter ali a resposta, o que ela devia fazer, como ela devia agir, mas por não crer, não estava fazendo, não estava agindo de acordo. Então faça uma risca no chão aqui hoje e decida que você vai crer no que você lê, no que você ouve, no que você recebe de Deus. Que você não vai mais expressar uma fé com a boca, mas outra nas atitudes, nas reações, no comportamento. Não vai passar, Deus não vai deixar passar. Deus quer um povo íntegro. Olha que coisa mais linda a postura do Abraão diante do rei de Sodoma. Eu não vou aceitar nada. Amanhã você vai dizer que me enriqueceu. Não, a minha vitória vai vir das mãos de Deus. A minha vitória vai vir das mãos de Deus. Eliezer, o Senhor é minha ajuda. O Senhor é minha ajuda, mas eu não confio totalmente nele. Eu não confio totalmente nele. O Senhor é minha ajuda, mas eu estou tentando dar um jeitinho da promessa se cumprir. Não, você não faz a promessa se cumprir, você crê. Como diz aquele versículo, esta é a obra de Deus, é o que Ele quer que você faça, creia naquele que Ele enviou. Creia. Creia como Abraão creu. Ele reconheceu que o corpo estava amortecido, assim como o ventre de Sara, que já tinha passado da idade de ambos poderem gerar, mas ele não se enfraqueceu na fé, ele decidiu crer contra a esperança, ele decidiu parar de racionalizar, de pensar, de tentar entender, e creu que aquele que havia prometido era fiel e poderoso para cumprir. Creia da mesma forma. Creia no que você está lendo, ouvindo, recebendo de Deus. Em nome de Jesus, chega de falar a verdade e acreditar numa mentira. Você é resultado do que você acredita. Creia na verdade. Elimine qualquer plano B que possa existir. Se joga em Deus e dependa dEle. Se esvazia. Se esvazia. O que é que Deus tem te direcionado a fazer? O que significa o lançar as redes em águas profundas? Faça aquilo que Deus tem te impulsionado a fazer. Chega de manter na sua vida coisas que já deveriam ter ficado para trás há muito tempo. O Ló já não estava com ele fisicamente, mas a cegueira continuava. Ló é véu. É um tipo de cegueira.
Ele até despediu Ló, mas a cegueira continuou. O padrão, a insistência ali em fazer acontecer ao seu modo. Não. Seja guiado por Deus. Deposite a sua fé, a sua confiança inteiramente nele. Deus está dizendo a mim e a você: não tenha medo. Grande vai ser a sua recompensa. Eu sou o seu escudo. Eu sou a sua segurança. E a sua confiança precisa estar em mim. Espere por mim. Deposite em mim a sua confiança. Chega de se dividir. Chega dessa instabilidade, dessa fé dividida, desse coração dobre que tem impedido Deus derramar sobre a sua vida. Deus quer derramar, Deus quer te levar a níveis que você ainda não chegou, mas Deus quer você inteiro, rendido, totalmente dependente, em nome de Jesus. Faz a tua obra, meu Deus. Faz a tua obra aqui, meu Pai, nos corações. Arranca nesse momento, meu Deus, toda dúvida, toda insegurança, todo medo. O medo, meu Deus, de não acontecer. Toda incredulidade, espírito da incredulidade, que não deixa essa pessoa confiar plenamente, esperar pela ação de Deus. Essa impaciência, essa precipitação que leva ela a trilhar caminhos onde o Senhor não está, fazer coisas que o Senhor não aprova e que não resolvem a sua vida, não solucionam suas questões. Muitas vezes agrava, como Abraão e Sara agravaram o problema quando tentaram formar família por meio da serva. Deus, eu oro para que essa pessoa entregue tudo, renda-se completamente, se esvazie de absolutamente tudo, tire a sua confiança da sua força, da sua capacidade, da sua inteligência, e coloque, meu Deus, a sua confiança em Ti, em nome do Senhor Jesus. E que confiando, meu Pai, no Senhor, de forma sobrenatural, inexplicável, ela possa ver a ação, o mover do Senhor sobre a vida dela. Eu creio que o Senhor está dizendo: vocês não vão ver vento nem chuva, mas eu vou encher essas cisternas. Cava as suas cisternas, haja sua fé, confia na minha palavra, fica com a minha palavra, lança as redes e você vai viver uma pesca que você nunca viveu. Eu creio nisso, Senhor, e eu declaro em nome de Jesus que sai daqui hoje um povo, meu Deus, com um sistema de crença renovado, em nome do Senhor Jesus. Que todo medo, toda insegurança, meu Deus, que todo esforço humano para resolver coisas que só o Senhor pode resolver, cesse agora, em nome de Jesus. Que ela se atenha, meu Deus, a fazer o que lhe cabe, e não se atreva a fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. É o Senhor quem torna realidade nas nossas vidas o impossível. É a nossa fé no Senhor, na sua palavra, que traz à existência o que não existe, que torna possível o impossível. Que ela creia no Senhor, que ela creia na sua palavra, que ela creia, Senhor, nas suas promessas, que ela creia, meu Deus,
nesse crescimento abundante que o Senhor tem prometido. Que ela confie plenamente, Senhor, em nome de Jesus, e que ela possa viver essa pesca maravilhosa, esse resultado estrondoso que ela tanto sonha, tanto espera, essa realização, meu Deus, de anos, de uma espera de anos, que ela possa viver, que ela possa tocar, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, Senhor, e eu tomo posse aqui de mentes renovadas, mudadas. Eu acredito, meu Deus, que padrões estão sendo quebrados, decisões radicais estão sendo tomadas, que aquilo que já deveria ter ficado para trás, hoje está definitivamente ficando para trás. Ela sai daqui para viver e agir com base na sua palavra, como Pedro fez. Eu tenho certeza, meu Deus, que os resultados serão surpreendentes, que ela vai ver a tua glória, que ela vai testemunhar a tua glória, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Tudo que o Senhor quer que nós façamos é isso, que ao invés de recorrer a métodos falíveis, a homens, que possamos recorrer ao Senhor, que possamos nos refugiar no Senhor, que a nossa fé esteja inteiramente no Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia, por esse culto, por essa mensagem. Eu acredito, meu Deus, que ela gerou mudanças, que o Senhor já está levando ela para mais, podendo revelar o que antes não podia por conta desse véu, dessa cegueira que foi tirado. Eu acredito nisso, meu Deus, e agora ela vai ver e vai viver coisas que ela nunca sonhou, nunca imaginou que pudesse viver. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo que fez aqui hoje, Senhor. Eu te amo. Amém e amém.